fazer, enfim, rápidos comentários aqui no lugar do Carlos Ari. O primeiro deles é agradecer a vocês dois pelas gentis palavras sobre o nosso programa e dizer a vocês que nós aceitamos esses elogios porque nós nos sentimos merecedores dele. Porque é uma luta danada aqui construir academia. Às vezes, ser acadêmico no Brasil, eu me sinto jogando rugby, né? Não é o esporte nacional, a nossa liga não é a mais forte, mas a gente, enfim, não é a especialização do país, mas a gente está insistindo, né? E ainda mais no direito, né? Que, enfim, não tem nenhuma liga profissional, é uma liga amadora. E legal porque esse trabalho de Dubush e Morgan, nós lemos, né, esse semestre no nosso curso de Direito e Desenvolvimento, não o livro, mas o paper que eles publicaram no Regulation and Governance, que deve ser, enfim, acho que um resumo ou alguma coisa introdutória sobre o livro, dizendo justamente esse ponto que você apresenta do diálogo, né, o final dele, do trabalho do diálogo necessário entre Developmental State e Regulatory State. Isso numa comparação com o trabalho do Glaser e do Schleifer, do Schleifer, The Rise of Regulatory State, em que ele explica o Estado regulador no norte e esse trabalho do Bush e Morgan para o sul, enfim, bem na linha que a gente está procurando fazer aqui no nosso programa. Bom, o Diogo vem com um argumento importante, procurando mostrar como que a regulação de uma política que poderia ser ou deveria ser uma política de Estado se constitui, na verdade, como algo absolutamente contingente, não levado a sério, não efetivamente construído e que revela, na verdade, uma fragilidade. Você não colocou dessa maneira, mas eu vou tomar a liberdade de organizar com 3 fragilidades, né? Me parece que uma fragilidade institucional, que você apresenta de desenho, que está relacionado, por exemplo, ao loteamento político e ao funcionamento das agências. Uma fragilidade constitucional e jurisprudencial, porque, afinal de contas, esse julgamento que o Supremo fará da Anvisa decorre de um problema constitucional, que eu vou voltar a falar já qual é ele, que, no fundo, é uma questão da doutrina da delegação, né? Se a gente pode ou não pode delegar poder para as agências reguladoras. O direito administrativo de caráter tradicional, muito afinado à ideia de legalidade, vai dizer que não, porque, afinal de contas, esse é um mantra dos administrativistas brasileiros, só a lei inova na ordem jurídica, né? E isso está coroado na nossa tradição constitucional desde há muito tempo. Em 46, no debate constituinte de 46, alguns constituintes, como Agamenon Magalhães, Bilac Pinto, eram a favor da delegação legislativa e perderam, né? E depois perdem, em 88, mais uma vez, e, curiosamente, num Estado que atribui, não delega poder para as agências reguladoras, mas delega poder legislativo para a presidência da República, de uma forma bastante aberta, né? Então, mas isso tem a ver, na apresentação do Diogo, né, constitui um cenário de fragilidade institucional, constitucional e jurisprudencial. É jurisprudencial também porque a Constituição americana também proíbe a delegação, mas depois, jurisprudencialmente, a Suprema Corte foi criando os mecanismos de como a regulação poderia acontecer, chegando à noção de intelligible principle, ou seja, quando há um princípio inteligível do que é delegável, isso pode acontecer. A Suprema Corte Brasileira, o Supremo Tribunal Brasileiro, jamais conseguiu estabelecer um precedente do que de que tipo de lei aberta é ou não autorizada para delegar poder, né? Evidentemente que não é uma questão trivial, é claro que é uma questão séria, né? Então, mesmo, por exemplo, a gente discute isso com os alunos no curso de Direito Administrativo, quer dizer, mesmo o Bruce Ackerman dando goodbye ao Montesquieu, acho que nesse mesmo livro que a Susan Rose organiza, dar goodbye para o Montesquieu não é tão difícil. Difícil é dizer o que se coloca no lugar do Montesquieu, porque há um problema de fato de legitimidade política aqui, né? E vários autores do direito administrativo americano procuraram dessas respostas, né? Tem um trabalho importante do
do Richard Stewart, de 76, procurando dizer o direito administrativo como um modelo de representação de interesses. O Machol vai procurar mostrar como que o policymaking nas agências é representativo tanto quanto o Congresso. Então, quero dizer isso porque o direito americano procurou dar respostas para um problema e que o nosso direito não dá essas respostas porque sequer o enxerga, né? Porque não enxerga o próprio Estado em que nós estamos. Isso conduz a um problema de fragilidade constitucional e jurisprudencial que corrobora o problema das agências que o Diogo apresenta. A intervenção da Mariana coloca o termo do transplante, e que, na verdade, tem alguns dos seus trabalhos que eu acompanho, Mariana, dizer justamente isso. Quer dizer, o modelo americano da regulação é um modelo, nos termos de uma relação agente principal, em que o principal é o Congresso, que delega para as agências, né? No caso brasileiro, a relação de agente principal é dentro do executivo, quer dizer, porque o Congresso brasileiro tem um trabalho muito interessante de uma cientista política, Susan Gaylord, acho que da Universidade do Colorado, estudando o Congresso brasileiro, em que, enfim, a pesquisa ela tem um argumento bastante conhecido, quer dizer, o Congresso brasileiro ele é deferente, ele não legisla, né? E aí ela faz uma comparação entre legislação tributária e legislação orçamentária, dizendo basicamente o seguinte: fazer leis é um trabalho difícil, é um trabalho penoso, exige dedicação, exige convencimento, etc. E não há incentivos para que um legislador brasileiro faça leis na medida em que o executivo depois pode manobrar a execução dessa lei, porque tem muitos poderes. No caso orçamentário, isso é evidente, tem os poderes de decreto de contingenciamento. Então não há sentido do legislador se preocupar em fazer lei orçamentária se quem executará depois o orçamento pode sequer levar em consideração a proposta orçamentária, levando em consideração que a iniciativa legislativa pela Constituição é do Executivo, né? Então, a postura do legislador é deferente ao Executivo. Em questões tributárias, menos, porque aí há uma capacidade do legislador enfim, levar os louros, enfim, daquela sua proposta. Mas, nesse contexto de um Congresso deferente por um poder de agenda concentrado no Executivo, de fato, a regulação não aparece como uma delegação do Congresso, aparece como uma delegação do Executivo. E isso é uma mudança radical em relação ao modelo norte-americano, porque não é um poder, a autoridade de rulemaking, né, que é, na verdade, uma relação de repasse do Congresso para o Executivo nas agências americanas. No caso brasileiro, é o Executivo autorizando as agências de fazer aquilo. Essa relação, evidentemente, ela é muito mais tênue, porque no caso americano é um poder delegando ao outro, no caso brasileiro é o mesmo poder se delegando. Nesse cenário, a capacidade de chamar de volta a competência tende a ser maior, né? Por isso as agências reguladoras brasileiras podem ou tendem a ser quase que de uma forma congênita, mais frágil do que as agências reguladoras americanas, na medida em que é uma relação intra-executiva e não uma relação entre poderes. Enfim, eu concordo com esse seu ponto. Minha única questão aqui é de perguntar, enfim, levantar para o debate, abrindo já para o auditório, você apresenta como uma hipótese, né, de problemas, a sua avaliação, acho que ela eu concordo com ela, essa sobreposição de modelos, sem uma revogação de modelos, né, a tentativa do Estado desenvolvimentista conviver com o Estado regulador, mas a sua hipótese é de que há um problema aí de scholarship, né, quer dizer, os acadêmicos do desenvolvimento não conversam com os acadêmicos da regulação. Acho que sim, mas acho que também há um segundo problema que que volta a essa mesma questão, que é um problema de uma limitação institucional, né? De um lado, por essas questões do Congresso, né? De Congresso deferente e Congresso legislador que eu acabei de dizer. E uma segunda questão do próprio direito administrativo, e aí voltando à questão constitucional do Diogo. No nosso modelo administrativo, ele sofre quase que de uma bipolaridade doutrinária, porque, de um lado, o direito administrativo brasileiro se comporta muito bem
em relação à discricionariedade. Diferentemente de outros modelos, por exemplo, a doutrina de Wednesbury, aí na Inglaterra, que vai exigir do executivo um ônus de mostrar a razoabilidade das decisões executivas, a discricionariedade no direito brasileiro é entendida como um quase salvo-conduto. Você tem discricionariedade, né? A posição dos juízes é sempre assim, isso é discricionário, ou seja, está na competência política, né? Como diria lá uma música brasileira, faça o que tu queres, pois é tudo da lei, né? É discricionário. Mas esse discricionário não impõe ao executivo um ônus de justificação. Por outro lado, curiosamente, o direito administrativo brasileiro sempre recusou a construção de um parâmetro de delegação de poder normativo para as agências. Bom, qual é a conciliação que se faz entre essas duas coisas? As agências reguladoras têm uma incerteza jurisdicional da sua competência normativa, exemplificada pelo caso agora do Supremo e de outros julgados sobre se tem ou não tem poder normativo para tratar determinados assuntos. O Supremo pode simplesmente revogar a decisão da Anvisa, né? Como acontece não nas instâncias mais altas, mas nos juizados mais baixos, a depender do tipo de regulação, muitas vezes o judiciário derruba a regulação dizendo, olha, isso aqui está violando competência legislativa, e no Brasil a doutrina da delegação tem esse papel. E, por outro lado, a discricionariedade autoriza um repasse de poder bastante elevado ao suposto Estado empresário, Estado desenvolvimentista. E aí não há um incômodo, por exemplo, quando a Petrobras faz um contrato, quando bancos públicos fazem contratos, enfim, quando há uma enorme atuação do Estado empresário no Brasil, aí não há uma sensação de uma intervenção, de criação de direitos, como se a Petrobras não regulasse o mercado de petróleo ao fazer um contrato, né? Mas a ANP, que é a agência reguladora, essa pode ter limitações jurisdicionais ao exercer o seu poder normativo. Essa é uma fragilidade que não é só... Claro, no limite ela é uma fragilidade de scholarship, né, de diálogo, de pesquisa, mas isso é um problema quase atávico da nossa Constituição de direito administrativo e constitucional, que coloca no centro do debate da fragilidade das agências reguladoras, porque, de um lado, o direito não é que ele constrói um Estado desenvolvimentista, mas ele não enxerga o Estado desenvolvimentista. É como se o direito administrativo brasileiro fosse aquela piada clássica. Eu não sei quem contou essa piada, mas ela sempre aparece em debates acadêmicos, que é do bêbado que procura a moeda no único lugar da rua que está iluminado. Aí se pergunta para ele, mas por que você está procurando a moeda aqui? Não, porque aqui está iluminado. O direito administrativo brasileiro é meio isso. Ele trata de alguns temas, a legalidade, e enxerga uma série de outros. Na sombra se constrói o Estado desenvolvimentista. E no que ele procura enxergar, ele atrapalha o Estado regulador. Enfim, acho que é uma provocação que eu faria. Está aberto. Bom dia a todos e todas. Meu nome é Lia, sou mestranda aqui do programa, orientando do professor Shapiro. Eu sou formada em Direito, mas também sou formada em Economia. E nos últimos tempos eu tenho transitado bastante na Escola de Economia aqui da GV, com o professor Bresser Pereira, Nelson Marconi, professor Paulo Gala, que estão debatendo exatamente a questão de um modelo, um novo desenvolvimentismo para o Brasil. A minha pergunta vai um pouco nessa linha. Os economistas já percebem nitidamente não só a fragilidade atual do sistema econômico do nosso país, mas a necessidade de reformas. E eles mesmos, em alguns congressos que eu tenho acompanhado, estão praticamente pedindo ajuda na questão jurídica de regulamentação de
leis que versem e trabalhem mais nessa lógica de um Estado desenvolvimentista. A minha pergunta seria, na visão dos palestrantes, quais seriam os principais caminhos ou os desafios nessa disputa política que a gente está tendo de modelo de Estado, né? Pensando que estamos talvez numa transição de Estado regulador para Estado novo desenvolvimentista, ou estaríamos construindo uma nova etapa de Estado? Então, qual o desafio do direito dentro dessa nova conjuntura que a economia política está trazendo para a nossa sociedade? Bom dia, sou Michele, professora aqui na escola e no programa de mestrado. Acho que minha pergunta se dirige um pouco mais ao Diogo, um pouco de contexto e menos de desenho institucional, no sentido que caminhou a fala do Mário e da Mariana, mas considerando um pouco desse momento, desse contexto político e da tentativa de adesão do Brasil à OCDE, a gente começa a ter uma interface muito grande entre alguns padrões de desenho institucional e de regulação do Estado e que, enfim, do ponto de vista do direito internacional, acabam trazendo uma outra linguagem, que é a linguagem da convergência regulatória, e que, por vezes, me soa que a convergência regulatória é um novo rule of law, né? E a OCDE, um banco mundial dos anos 90, mas talvez com alguns outros instrumentos mais políticos e menos financeiros, como o Banco Mundial tinha na época. Enfim, eu queria entender como que vocês observam a interlocução com o diálogo que acontece nesse espaço político, que é um espaço político de proposta ainda nesse modelo de transplantes, né? Ainda que não seja de modelo de transplante institucional, mas talvez seja desses critérios valorativos mesmo, que vocês trazem um pouco na fala. Faço referência a um dos slides do Diogo, de eficiência. Tenho debatido um pouco disso com o Mário em corredores, né? Melhor regulação ou formas de delegação para o setor privado. Queria ouvir um pouco para vocês como isso tem reverberado no campo de vocês, pensando nessa situação e nesse contexto político do Brasil, de aproximação desse novo eixo de debate político. Obrigada. Bom dia, meu nome é Otávio, eu sou também aluno do mestrado e orientando da professora Michele. Eu estava pensando a respeito da regulação no Brasil e da nossa narrativa, que eu acho que é um pouco ao contrário do que aconteceu, no que é narrado no texto do Schleifer, né? Porque lá era uma certa desconfiança com o judiciário, a regulação surge também para o Estado intervir mais. E no contexto do Brasil, a regulação surge num contexto de desestatização, privatização, mas, ao longo desse caminho, ela me pareceu que ela foi inefetiva e o CDC, acho que o usuário do serviço público, ele acabou se sentindo mais representado pelo CDC e mesmo ações no JEC do que pela própria regulação. Então, eu queria ouvir um pouco, porque, assim, antes dessa relação da regulação e desenvolvimento do Estado, ela me parece inefetiva na própria regulação. As multas que são aplicadas para os prestadores de serviços. Eu estava fazendo algum levantamento, as ações contra as empresas de telefonia são as terceiras mais representativas, assim. Então, eu queria ouvir um pouquinho a respeito dessa relação, se for possível. Bom dia, meu nome é Gustavo, sou mestrando aqui da casa também. Eu queria fazer uma provocação na linha da exposição do professor Diogo, sobre a relação ali, um pouco como evoluiu a relação das agências, né, com os diversos governos, o Poder Executivo, bem na linha aí da abordagem da professora Mariana também sobre controle presidencial, domínio presidencial. A gente viu essa evolução de uma ascendência maior, vamos dizer assim, do Executivo, né, seja por meio das vacâncias no governo Dilma, sejam as falas do presidente Lula, seja contingenciamento orçamentário, enfim. E aí a gente assistiu uma virada, num primeiro momento, do governo Temer sinalizando, tentando passar um sinal de que
prestigiaria a autonomia das agências, com a edição da lei do PPI, fortalecimento da autonomia do regulador, e num contexto também em que já há muita literatura, muita preocupação em relação às renegociações das concessões, né, que isso geraria um oportunismo, uma seleção adversa ali entre os competidores, os potenciais investidores, e acabaria restringindo muito o mercado. E aí, logo na sequência, a gente assistiu aí nos últimos meses, o governo Temer já editou pelo menos 3 medidas provisórias, a da relicitação dos setores aeroportuário, rodoviário, ferroviário, em seguida a reprogramação das outorgas no setor aeroportuário, e agora, recentemente, o replanejamento dos investimentos no setor rodoviário. Tudo por medida provisória. E aí eu pergunto, será que essa postura já parece bem contundente do governo? Será que pode ser uma ponte de um... Por um lado, pode representar um bom sinal de que as agências... O técnico prevaleceu nas agências e as agências resistiram à pressão pelas renegociações dos contratos, e essa renegociação teve que ser feita dentro do Palácio do Planalto, na caneta do presidente. Pode ser vista, por outro lado, como uma ponte assim, de recuperação e de reestruturação mesmo dos setores, e para daí em diante ser preservado uma maior autonomia do regulador, ou numa terceira via, pode ser visto como tiro de morte mesmo do modelo, né? Já que a decisão saiu de dentro da agência e, como eu disse, passou a ser feita dentro do Palácio do Planalto por meio de medida provisória e abrindo um balcão aí no Congresso que a gente sabe como é que funciona, né? A minha pergunta vem inspirada pela intervenção do Otávio. Eu queria um pouco radicalizar algumas ideias das apresentações, de que a gente, claro, tem que atentar para o nosso contexto e para a questão do transplante. E a minha provocação mais radical seria no sentido de se regulação é para a gente. Quer dizer, sem dúvida, a gente precisa, de alguma forma, constranger abusos privados de uma forma de intervenção do Estado. O Mário sugeriu que talvez algo mais adequado no nosso contexto seja empresas públicas, daí por questões de arranjos jurídicos, mas eu estava pensando no sentido de que regulação é difícil pra caramba. Você tem que prever ex ante o que a pessoa deve ou não deve fazer. Você precisa de uma pessoa técnica super qualificada, mas, ao mesmo tempo, daí a gente tem questões de legitimidade, então você precisa de mecanismos super sofisticados de ouvir stakeholders, etc. Quer dizer, eu acho um negócio super complicado. Mesmo nos países desenvolvidos, a gente tem uma crítica à regulação que não consegue prever a complexidade das relações econômicas. Os reguladores estão sempre atrás do que está acontecendo. Esse é um discurso super comum na crise financeira. Portanto, não seria o caso de repensar radicalmente uma alternativa à regulação, em vez de mudanças incrementais à regulação. Vou trazer só um exemplo. A Mariana, por exemplo, não vai estar à tarde, mas uma das hipóteses que eu exploro no meu trabalho também que eu vou apresentar hoje, desenvolve a hipótese um pouco provocadora, radical, de que a gente não tem sociedade anônima no Brasil, e um dos elementos dessa ausência, há vários, mas um dos elementos é uma ampla responsabilidade de sócios e administradores. Então, por exemplo, na nossa lei do sistema financeiro, administradores, acionistas, controladores são responsáveis. É um regime um pouco extravagante, um tanto extravagante do ponto de vista do direito comparado, mas a gente defende isso no Brasil, fora, no sentido de que é uma alternativa, é uma alternativa de regulação diferente, certo? Você não tem um Estado regulador ditando o que fazer ex ante, mas você tem uma resposta, uma ameaça de sanção ex post. Veja, é bem mais barata. Você só intervém depois que aconteceu o problema, é via judiciário. Quem tem maior condições de prever quais são os problemas tem os incentivos para fazê-lo. Então, um pouquinho, né? Então, essa é a minha provocação. Como é que vocês reagem a isso? Porque eu estou com um pouco de dificuldade até no meu trabalho de qualificar a ausência de sociedade anônima no Brasil como ruim,
né? Eu estou trabalhando um pouco a hipótese de que ela talvez seja um second best institucional, tendo em vista o nosso contexto. Então, eu queria saber um pouquinho a reação dos nossos experts em regulação com relação a essa hipótese. Ambiental é a mesma coisa, né, Mariana? Ambiental, consumidor, daí por isso que o Otávio que foi que me inspirou. Obrigada. Posso começar. Quanto tempo que a gente tem, Mário? 2 minutos. Tá, ok. Então, queria agradecer as perguntas. Eu acho que eu vou inverter a ordem e começar pela intervenção da Mariana, que eu acho que é exatamente na linha do que eu estou tentando sugerir, Mariana. Eu acho que a ideia de que a gente precisa estar olhando para outros modelos e tentando procurar outros modelos, talvez não seja a solução, né? Então, a sugestão de variedades do Estado regulador, acho que muito na linha do que você talvez esteja desenvolvendo, variedades do direito societário, né? É que diferentes contextos vão exigir diferentes arranjos, né? E talvez o arranjo que funciona para o Brasil seja um arranjo que não seja o modelo do regulador emitindo regras antes, talvez seja algum modelo ex post, uma mistura dos dois. Aí a pergunta, eu acho que daí tem essa abertura para exploração dessas alternativas, levanta 2 questões importantes, né? Como é que a gente descobre qual é a alternativa, né? Eu acho que daí uma resposta por exemplo, você com a sua pesquisa falando, já encontraram a alternativa, né? Os players do mercado já desenvolveram e já desenharam a alternativa, a gente precisa estudar e entender por que essa alternativa foi desenvolvida, que eu acho que é o que parece que você está fazendo, é o que eu estou fazendo com o meu livro sobre institutional bypasses, né? O bypass eu não inventei, ele está sendo usado já, eu só estou mostrando por que o modelo é atraente, né? Então, eu acho que essa é uma potencial resposta. Agora, vão existir momentos, e talvez eu acho que era isso que eu estava sugerindo na minha apresentação, em que a alternativa ela ainda não se materializou. E aí, às vezes, existem alguns mecanismos engessando a possibilidade da gente experimentar. Eu acho que o ponto do Mário sobre o direito administrativo brasileiro é uma dessas travas no sistema. Né, de que a possibilidade, a sua maleabilidade institucional, ela fica engessada, seja no momento da criação e do desenho, seja uma vez que você criou a agência, o modo como ela vai interagir com o judiciário, começa tudo a ser infectado pelo um modelo de uma concepção de direito administrativo que vai engessar a maleabilidade institucional e não vai permitir experimentação, né? Então, eu conectaria esse segundo problema, ou seja, o que a gente faz quando a gente ainda não chegou no modelo, mas a gente não está tendo espaço para experimentar, para ver realmente o que funciona. E aqui eu acho que vou entrar um pouco na pergunta que o Mário levantou. O Mário falou, você fala muito dos acadêmicos. Eu acho que os acadêmicos têm um papel aqui. Eu acho que a sugestão de potenciais modelos tem um poder transformador. A gente tá aqui para gerar ideias, é isso que a gente faz da vida, né? Mas daí o Mário fala, e o problema do direito administrativo? Eu acho que, de novo, como acadêmicos, em especiais acadêmicos do direito, eu acho que a gente precisa fazer um trabalho de desmontar, né, a forma como o direito administrativo é concebido. Eu acho que, quando você faz referência, Mário, ao Mashaw, ao trabalho do Mashaw, ao trabalho do Richard Stewart, eles estavam fazendo exatamente isso, né? Quer dizer, a discussão dos mecanismos de direito administrativo
nesses trabalhos, ela é fundamentalmente conectada com a discussão de qual é o modelo de Estado, qual é o sistema de legitimidade que a gente está adotando, qual é a dimensão política que está por trás das dinâmicas que a gente está tentando governar com esses arranjos legais, né? Então, eu acho que a ideia seria que o direito precisa começar a falar nesses termos, porque senão fica aquela discussão seca sobre a doutrina da discricionariedade aplicada, né? Fecha os olhos, fecha os ouvidos e aplica a doutrina, não interessa o que está acontecendo ao meu redor, né? Que eu acho que é uma das coisas que engessa a mudança e maleabilidade institucional. Eu acho que teve algumas outras perguntas interessantes. Eu não sei se eu vou ter tempo de voltar para elas. Eu vou dar a palavra para o Diogo e daí, se tiver tempo, eu volto para alguma das outras intervenções. Obrigado pelas perguntas, todas elas muito instigantes e muito difíceis em termos de resposta, assim, porque elas são muito são perguntas complexas. Eu vou tentar, nesse pouquinho tempo, começar pela professora Michele. Obrigado, Michele, pela sua pergunta. Eu não tinha me ocorrido, por falta de familiaridade com esse assunto, esse paralelo entre a OCDE e o Banco Mundial e essa discussão sobre a convergência regulatória nesse contexto. Eu me interessei por essa suposição, né, de que essa intenção do Brasil de aderir à OCDE pode significar uma tentativa de posicionamento da diplomacia brasileira e da geopolítica brasileira nesse contexto novo. Não sei, eu não sou um analista das relações internacionais, eu realmente não entendo disso, mas me ocorreu que, se isso de fato for plausível, é bem possível e plausível também que, como consequência disso, nós tenhamos de nos ajustar a um novo receituário, se é isso que a OCDE propõe, e em termos de regulação existe harmonia e convergência, até onde eu sei, no grupo, ou seja, existe um one size fits all na OCDE quando se trata de regulação. Pode ser que nós estejamos mirando, consciente ou inconscientemente, para um paradigma no qual nós teríamos de firmar o pé um padrão de regulação. E aí isso me leva para a pergunta da Mariana Pargendler sobre se nós devemos, se a regulação é para nós mesmos. Se a gente estiver indo por esse caminho, provavelmente a gente teria de responder essa pergunta afirmativamente, ainda que isso não seja objeto de reflexão cuidadosa da nossa parte, nós estaremos aderindo a algo. Eu acho, Mariana, que a regulação vale a pena. Eu tenderia a dar uma resposta intuitiva, porque também é muito difícil, né, dizer se é para nós ou não é. Não faz mais do que 2 décadas que a gente embarcou nisso, mas eu acho que a regulação é um guarda-chuva tão amplo de possibilidades que ela não implicaria a gente adotar um paradigma único ou uma roupagem específica. E acho que o mais importante é pensar a regulação. Eu sei que é uma coisa trivial de falar, enfim, soa acaciano, mas assim, a regulação é uma ferramenta, a empresa estatal é outra. Planejamento de longo prazo é outra, e, enfim, são diferentes. Defesa da concorrência, antitruste, são ferramentas da mesma caixa de ferramenta que a gente tem que saber usar. Então, eu tentaria situar o debate sobre se a regulação é para nós mesmos nesse contexto, menos de, eu sei que você não colocou dessa forma, claro, mas menos de tudo ou nada, e mais se esta é uma ferramenta útil. Me parece que, para o setor de infraestrutura, sim, né? Considerando, se não outras razões, o fato de que o Estado brasileiro não tem capacidade de alavancagem de investimento e precisa do investimento privado, eu não vejo muita outra forma
de encontrar formas de expandir nossa infraestrutura, por exemplo, a não ser através desse guarda-chuva dentro do qual está, por exemplo, as concessões, ou estão as concessões, as PPPs, tudo que cabe dentro da agenda regulatória. Então, eu acho que a minha resposta seria, eu insistiria um pouco mais, já que a gente entrou no barco, vamos tentar fazer o barco andar de um jeito muito simplório, que é a minha resposta. Concordo com o Otávio de que a regulação é inefetiva, e eu não entrei nisso, mas existe um problema de efetividade não só do arranjo, né, da arquitetura mais ampla da regulação, que eu estava tentando abordar, mas não tem dúvida, e o exemplo que você deu, Otávio, sobre as multas no setor de telecomunicação é ilustrativo disso no limite, né? E vejam como a regulação também revela a sua faceta crítica, que também é reflexo do momento crítico pelo qual o próprio país está passando, né? O momento terra em trânsito que nós estamos vivendo, que é o seguinte: como é que essa história está sendo resolvida? É o TCU dizendo para as agências reguladoras que converter multa de Anatel em investimento é uma coisa que pode, mas é de determinado jeito, do jeito que havia sido inicialmente proposto não pode, fez uma ingerência, ou, para usar uma palavra menos, enfim, valorativa, é um diálogo, digamos, institucional entre TCU e agência, voltado especificamente para o problema da inefetividade dessas multas, porque, no fundo, sem querer fazer uma injustiça com a Anatel, em larga medida, a regulação da Anatel consistiu, não exclusivamente, mas em larga medida, consistiu em ficar aplicando multa. Isso me lembra aquela metáfora de que quando você tem um porrete muito forte na mão, você tem que usar ele pouco. Se você usa o porrete muito, o seu porrete vai ficando cada vez menor e sua reputação como regulador cai por terra. É melhor você usar pouco. Quando você usa demais, é nisso que dá. Você não consegue cobrar a multa, enfim, problemas muito sérios aí de enforcement da regulação. Sobre as perguntas da Lia, cadê ela? Eu não sei te responder, porque quando você fala da conjuntura econômica e política que a gente está vivendo, o que me parece é que, eu, de novo, sem ser um especialista nessa análise de conjuntura, eu não sou um cientista político, o que eu acho é que a tua pergunta é irrespondível, porque nós estamos vivendo um estado de tamanha perplexidade, de nonsense tão brutal, que eu acho que o debate sobre regulação hoje, ele ficou, como vários outros debates que de resto são importantes, relegado, né, à última das prioridades. O que nós estamos vivendo, eu acho que isso é uma coisa que, se nós estamos falando de conjuntura, não dá para ignorar, é um momento tão caótico. Né? Vejam, nós estamos do avesso. Acho que é preciso dizer isso. Nós estamos vivendo em todos os aspectos possíveis das relações entre poderes, no campo da política. Nós estamos vivendo uma crise econômica. Assim, o negócio está selvagem. É um negócio que nós estamos vivendo uma coisa absolutamente... Eu não vivi isso... No início dessa história toda, me lembrava os anos 80. Eu acho que a gente já piorou muito, né? Já foi. Né? Eu via o Temer, eu lembrava do Sarney, né? Mas agora já está tudo muito... Já descolou, já está muito diferente. E acho que a coisa é muito mais grave que nós temos. Então, não sei fazer uma análise de conjuntura sobre a regulação ou sobre o novo desenvolvimentismo do professor Bresser. Eu já não sei mais que lugar esse debate tem. Eu acho que enquanto a gente não superar a fase mais aguda dessa crise política, dessa crise econômica, desse momento dramático que a gente está vivendo, essa economia política, essa teoria da economia política vai virar uma conversa meio de surdo-mudo, porque... não tem lugar para isso. Nós não estamos em condição de discutir isso do ponto de vista pragmático. É claro que os acadêmicos têm esse papel, e quem seria eu como acadêmico para dizer que não, mas acho que não tem reverberação. Nós estamos realmente num momento trágico. Por fim, sobre o que o Gustavo falou, já vou terminando. Não sei também, Gustavo, qual das tuas 3 hipóteses é a hipótese que se confirmaria? Também queria poder te responder isso de uma forma mais organizada e mais certeira. Acho que o que o governo Temer fundamentalmente está fazendo é querer mostrar serviço, e acho que isso é um diagnóstico que muita gente já fez, e eu acho bem plausível. Diante do esfacelamento da sua reputação, da sua popularidade, o que ele está tentando fazer é mostrar uma agenda econômica que agrade
o establishment e o mainstream, para ver se vendendo mais um pouco de aeroporto, vendendo um pouco mais de concessão aqui e ali, ele se sustenta politicamente. Agora, o que isso tem a ver, seriamente falando, com uma agenda de regulação, acho que muito pouco. Para ser sincero, eu acho que isso é uma estratégia rasteira de subsistência política, tão rasteira quanto as liberações de emenda que ele está fazendo em vista da segunda denúncia que o Ministério Público Federal fez em cima dele. É o mesmo tipo de comportamento, para mim, né? Tanto ele gasta com liberação de emenda orçamentária, quanto ele gasta, gasta capital e gasta margem de manobra de decisão política na agenda econômica, privatizando, como se isso não fosse uma agenda da própria Dilma, como se também não fosse uma agenda do Lula e dos governos anteriores, o que ainda resta para privatizar. Eu não falo isso com um tom de que privatização é necessariamente ruim, eu não acho que seja. Passei a achar que é outra ferramenta importante a privatização. Não acho que seja. Agora, nesse contexto, isso me soa estratégico, parte de uma desesperada tentativa de se manter no cargo. Basicamente, é isso que eu teria a dizer sobre o que o Temer está fazendo no setor das concessões, com o seu ministro responsável por isso, Moreira Franco, que está também tentando sobreviver politicamente em face de coisas que a gente sabe que ele tem que enfrentar. Muito obrigado. Bom, muito obrigado, Mariana. Você quer falar? Posso só pegar um gancho de uma coisa que o Diogo falou? Eu esqueci... Obrigada. Eu só queria falar duas coisas. Então, a pergunta da Lia sobre o papel do direito, que eu acho que isso é importante, em especial no contexto do mestrado acadêmico e do doutorado da GV que está por vir. Eu acho que o direito tem um papel muito importante em ajudar a gente a pensar em soluções, e eu acho que a gente tem dois exemplos grandes, que um está presente com a gente em espírito, o Carlos Ari, que não pôde vir, mas viria para a conferência, e a Marta Hest, eu acho que tem um trabalho dela sobre o SUS no Brasil, e os dois trabalhos mostram a importância de a gente formular essas ideias. O Carlos Ari, ele tem várias entrevistas em que ele conta como que ele foi contratado pelo governo para fazer as agências reguladoras possíveis dentro do direito administrativo que existia no Brasil, né? Então, foi feita uma decisão de que a gente precisava de agências reguladoras e falaram, se vira, né? E ele tem narrativas super interessantes de como eles tiveram que montar um time e explorar as diferentes possibilidades institucionais dentro do quadro brasileiro para fazer aquilo acontecer, né? Então, eu acho que o meu ponto de que a gente primeiro precisa começar com a ideia, ou seja, qual é o Estado que a gente quer, a gente precisa começar com isso, e o direito a gente vai entrar no desenho, ele vai ser importante, mas essa ideia principal precisa estar lá. E aqui é onde eu acho que o trabalho da Marta sobre o SUS, a política de saúde no Brasil, que é um texto que eu recomendo para todos que não leram, descreve como que existia a concepção da criação de um modelo universal de saúde pública no Brasil, na época da transição democrática, que foi implementado apenas em parte por causa da luta política, né? Quer dizer, os provedores privados de saúde resistiram à implementação de um sistema público, que é o que existe no Canadá. E aí, o sistema que acabou sendo adotado, esse sistema, a coexistência do sistema público e privado, que gera todos os problemas que a gente sabe no sistema de saúde do Brasil. Então, a gente começa com a ideia, mas a implementação da ideia vai ter que entrar no âmbito político, isso é um pouco fora de controle, né? Agora, o que eu acho que ao começar com a ideia, qual é o norte que a gente precisa, ela te guia em termos de determinar o que é aceitável e o que não é aceitável, né? Ou seja, até que ponto, por exemplo, aceitar o compromisso de deixar o setor de saúde público conviver com o setor de saúde privado mina uma parte fundamental do
concepção do projeto a ponto da gente abandonar se essa for a alternativa, ou até que ponto ela permite que a gente avance alguns valores fundamentais do projeto, ainda que eles não estejam sendo avançados da forma robusta como a gente gostaria, né? Eu acho que isso entra na pergunta da Michele sobre a harmonização. A agenda de harmonização, Michele, complica no enésimo grau a discussão sobre regulação, né? Mas eu acho que ela precisa também ser contextualizada dentro da ideia de que essa é a nossa agenda. A gente precisa determinar isso antes de determinar se a gente vai embarcar ou não na onda da harmonização. Né? E aí, só com essa resposta na cabeça que a gente consegue determinar até que ponto os trade-offs valem a pena, né? Então, eu só queria enfatizar que ter a clareza de onde a gente está querendo chegar e por que a gente está querendo chegar lá é importante. O mestrado da GV, eu acho que os programas de pós-graduação são os lugares onde essas ideias são formuladas, e eu só queria enfatizar isso para a gente não perder isso do horizonte. Muito obrigado, Mariana. Muito obrigado, Diogo. Encerramos aqui essa mesa. Vamos em seguida para a próxima, não sem antes aplaudi-los.